esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Meus amigos, boa noite para nós. Com muito carinho, a gente percebe rostos conhecidos, a gente não vê de muito tempo, fizeram um esforço de vir até esse evento, partilhar conosco a alegria de mais um livro que vem a lume. Quando nós pensamos na tarefa de publicar obras religiosas, nós estamos embrenhando num terreno árido. Isso por diversos motivos. O que ainda haveria por ser dito, num contexto onde nós tivemos tantos e tão bons cooperadores da obra do Cristo em diversas religiões, em diversos tempos? Por que se empenhar em mais uma tarefa como essa? Talvez não fosse o mais urgente, mas essa obra, Cartas do Evangelho, tem uma história para ser contada. E eu queria partilhar com vocês um pouquinho dessa história. Se confunde tremendamente com a história da Sociedade Espírita Primavera, o grupo que hoje nos acolhe às tarefas aqui em Juiz de Fora. Há muito tempo, um grupo de alguns amigos começou a se reunir semanalmente para realizar o que nós no Espiritismo chamamos de culto do Evangelho no lar. E na primeira mensagem, na primeira reunião, no primeiro encontro do grupo, um espírito que se intitulava Estevão ditou uma página. E daí a gente pensou, bem, mas quem é esse tal de Estevão? A primeira pergunta que muitos vêm nos fazer é o Estevão de Paulo? Aquele? Não, gente, não é ele. Quem é esse Estevão? E por que ele vai ditar uma página para nós num contexto onde nós sequer esperávamos essa página? Ali ele falava dos compromissos de muitos corações com o ensinamento do Cristo, descolado das instituições, descolado do engessamento das formalidades sociais, descolado
de todos os rigores excessivos que a nossa mentalidade humana, muitas vezes confusa, empresta ao que de mais puro e divino existe nos evangelhos. Ele nos convidava a manter essa reunião semanal. E ele nos convidava a estudar ainda mais o evangelho sob as bênçãos de alguns amigos espirituais. E nós fizemos isso por 2 anos e meio. Quando, enfim, decidimos criar um grupo, uma pequena família nova aqui em Juiz de Fora. Nasci então em setembro do ano passado, a Sociedade Espírita Primavera. O coração vai a mil. Juiz de Fora é uma das cidades mineiras com o maior número de casas espíritas que eu conheço. E daí para que logo mais uma? As perguntas são muitas. Mas à medida que a gente se aproximava, outros amigos surgiram para compor essa família. Alguns deixaram o grupo inicial por compromissos de obrigações outras. Mas foi surgindo no nosso coração o empenho por um estudo mais voltado para a filosofia espírita, para o seu caráter libertador. Nesse processo, os espíritos que já ditavam páginas regularmente começaram a nos dizer: olha, vamos recolher essas páginas, porque no tempo proposto, mais adiante, vamos enfeixá-las num pequeno livro. Nós não imaginávamos bem de quem seriam as páginas, mas aos poucos foi se desenhando um conjunto expressivo de textos assinados por aquele Estevão. E um conjunto expressivo de textos que tratava do Novo Testamento como ferramenta diária de transformação da nossa mente. O livro foi colhido, foi revisado pelo grupo, e enfechado nesse pequeno exemplar que conta com 50 mensagens para uso diário, um conta-gotas de doses homeopáticas de muito carinho. Mas ele não veio só, porque nós reparamos que como é difícil criarmos espaço para que novas sementes germinem. Como é desafiador isso. Tentando escapar um pouco, então, da sanha do Deus Mercado, nós começamos a conversar entre esse grupo. Por que não criarmos um selo editorial? Já criamos a Sociedade Espírita Primavera. Façamos, então, o selo Edições Primavera. E o coração que já estava feliz pela proposição de uma obra, ficou feliz pela proposição de 2 causas. Por quê? A partir do momento que a Casa Espírita assumiu a tarefa de publicar o texto, todos ganhamos muito. Ganhamos pela possibilidade de termos mais uma ferramenta de difusão do Espiritismo. Ganhamos pela possibilidade de, fora da norma do mercado, propormos de maneira muito mais acessível o contato com as obras. Ganhamos por aproximar companheiros de outras casas espíritas de Juiz de Fora, que hoje procuram a Primavera, indicando seus trabalhos particulares, para que possam ser também publicados, difundindo assim ainda mais a mensagem do Cristo. Portanto, hoje, esse evento, que é um evento simbólico, o marco do nascimento do livro e da editora, é um momento de muita festa para nós. E vocês partilham essa festa com o nosso coração. O que falar especificamente do livro do Estevão? Quando ele ficou pronto, nós propusemos algo, no mínimo, inusitado. Procuramos um professor do Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Entregamos os originais e pedimos a ele: você faria uma introdução para nós? Deixa ver. Levou os textos. Passados aproximadamente 15 dias, ele remeteu para o e-mail, ou por e-mail, uma página, que seria a sua apresentação da obra. O mais curioso
é que, com uma distância de 15 minutos, aproximadamente, 10 a 15 minutos, do tempo que ele mandou o e-mail, Estevão nos procurou e disse: vamos ditar a nossa introdução da obra. E embora nós ainda não tivéssemos lido o texto que o professor nos remeteu, é incrível a habilidade do autor espiritual em responder ao primeiro através da sua mensagem. O que o professor Rodrigo Portela nos diz é a realidade de que o que nos une enquanto grande família cristã é a Bíblia, desde que esteja fechada. Porque no momento que a abrimos, surgem inúmeras divergências, de um lado, católicos, de outro, protestantes, de outros ainda nós, espíritas, que começamos a nos aventurar pelos caminhos do Evangelho mais detido. E esse livro, que é um monumento de sabedoria espiritual, que possui potencial ilimitado de renovação para o nosso coração, ainda termina por tantas vezes como um instrumento de pesquisa de exceção, incapaz de tocar a rotina diária e mais comum da nossa jornada. E pensando nisso, o nosso Estevão redigiu então a sua introdução respondendo ao professor querido, e eu tomo a liberdade de, para não consumi-los excessivamente, fazer da minha fala a replicação do pensamento do próprio Estevão, onde ele nos apresenta, sob o título de introdução, sob os ditos "O que nos une?", rememorando João 13:35, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Respondendo à questão do que nos une, Estevão nos diz assim: em momentos de tamanha agonia como este pelo qual passa nosso planeta, em meio a sucessivas crises de ordem moral e política, o Cristo é o grande pacificador dos indivíduos, capaz de apacentar todos os corações que honestamente se dediquem sob sua vida e exemplo. Não nos referimos especificamente ao Jesus histórico, que tantas vezes é instrumento de controvérsias entre os eruditos. Tampouco nos detemos na figura teológica do Senhor, pintada conforme entendimentos bastante particulares, quase sempre distantes da simplicidade amorosa do meigo rabi. O Cristo é para o Espírito como a síntese da condição humana que se eleva para Deus. E desse modo, testemunhou sua ligação com a fonte da vida de maneira inconteste. Como herança de sua estada no globo, não fundou ele, pessoalmente, qualquer igreja ou instituição hierárquica. Antes, apresentou a todos nós sofisticado sistema ético de comportamento, capaz de, superando as diferenças culturais e personalistas, garantir a convivência fraterna de todos os povos. Mas o que fizemos do tesouro nazareno? Essa é a grande pergunta. Essa é a chave que pode abrir a porta do nosso momento de amadurecimento espiritual. Porque, de modo geral, amigos, de que vale a religião se ela apenas se converte em verniz social? Qual é o papel real da nossa prática se ela não é capaz de nos acompanhar ou em casa ou no ambiente de trabalho? Se ela se condiciona a uma série de fatores externos? De que vale essa figura do Cristo e os seus ensinamentos se eles estão afastados do nosso modelo mental? Há homens e mulheres que se orgulham de possuir infinito conhecimento sobre as Escrituras e os textos, esquecendo-se de que são arrogantes e vazios, no sentido profundo da sabedoria espiritual. Portanto, Estevão nos pergunta: e o que fizemos nós do tesouro nazareno? Sob 1000 argumentos e justificativas, por mais de uma vez, propagamos o ódio travestido de salvação. Instigamos irmãos contra irmãos em templos transformados em arenas. Adulteramos a sabedoria dos evangelhos, enfim,
em benefício de nossas conveniências particulares. Como resultado dessa verdadeira odisseia, podemos dizer que nunca soubemos tanto a respeito do que se pensa do Cristo. No entanto, paradoxalmente, nunca também Jesus esteve tão distante e obscurecido em meio às nossas burocracias religiosas. Como solucionar a questão? A alma, cativa da ignorância, anseia por nova luz, mesmo que não reconheça claramente de onde possa ela vir. Como transformar o imenso rebanho de crentes em úteis cooperadores do Mestre? A condição que nos distingue aos olhos do Criador como verdadeiros discípulos do Cristo é o norte. O amor é a chave para a felicidade. Não há espaço em meio a tantos sofrimentos para imaginarmos um evangelho destinado a católicos, um para protestantes e outro aos espíritas. A Boa Nova é patrimônio de todos os seres e, desse modo, deveremos sempre encará-la. Descendo desarmados ao convívio feliz entre companheiros de diversas orientações religiosas, meditaremos detidamente sobre aquilo que nos une, pela cura de nosso planeta, de nosso amado Brasil. Pouco importa a condição intelectual, econômica ou política dos homens. Nenhuma distinção haverá perante o mais alto pelo modo de se crer ou pelos equívocos cometidos no passado. Os ensinos do Cristo deverão alcançar a todos, consolando corações, inspirando almas. Com este singelo trabalho, dividimos com os confrades pequenos botões de rosas colhidos no jardim de nossas reflexões. E o livro é bem isso, um enfeixe de botões de rosas. Confiantes e alegres, buscamos a praça de convivência amorosa, movidos pelo sentimento puro do compromisso que nos aproxima de Deus, por meio da orientação de seus filhos ao longo da senda do amadurecimento. Retomamos a pena após muitos anos, nos lembrando dos dizeres de Jesus sobre seus discípulos e buscando consolidar nossa modesta condição de alunos esforçados diante do infinitamente luminoso professor. Remetemos-lhes então, queridos amigos, nossas cartas do Evangelho, convidando a todos ao reencontro sincero com o Cristo na união de nossos corações. Essa é a cereja da nossa prática espiritual. Já passamos tempo demais em divergências. Aqui nessa noite, certamente há companheiros católicos, protestantes, que vieram movidos por um sentimento de genuína amizade, prestar sua solidariedade, seu carinho, se alegrar conosco. E essa é a essência do pensamento cristão. No momento que nossos corações se encontram, o verdadeiro milagre, o mistério da vida se faz, que é a comunhão de emoções. Estevão, que nos escreve, eu já disse a vocês, não é aquele presente no Atos dos Apóstolos, ou sobre quem fala Emmanuel na obra Paulo e Estevão. Temos poucas notícias desse espírito, mas o que sabemos é que foi ele dedicado e cooperador da senda cristã no Brasil. Esteve encarnado em algumas circunstâncias no nosso país, e em algumas delas, à frente de grandes trabalhos na consolidação dos pensamentos, das teorias e das doutrinas cristãs. Ele assume o nome Estevão como homenagem ao mar. E retornando à escrita, como mesmo disse, uma vez que há relatos de que tenha escrito há algumas décadas, através de outro médium muito querido e amoroso, ele vem nos convidar a fazermos também esse exercício. O Espiritismo funciona como uma filosofia sofisticada de reestruturação do pensamento e da vida. Longe de fazer-se dogmático, preza pela inclusão. Longe de se fazer separador, é um espaço de convivência. Longe de propor dogmas inaceitáveis ou estranhos, prima pela lucidez do pensamento, pela reflexão real e pela experiência da alma com Deus. Assim, amigos, não há alegria maior do que partilharmos com aqueles que consideramos boas sementes para um jardim florido de esperança e de fé.
Você talvez pode questionar a si mesmo ou nos questionar, mas como um livro pode conter coisas tão fantásticas? Ou queira trazer os livros para que nós assinemos, mesmo que não tenha livros, pode vir conversar um pouquinho se quiser. Vou ter muito prazer em receber a todos. Olhe pro céu, já é tempo de cair o véu.